programa ANW já vai começar. Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá, sejam bem-vindos ao ANW, Amazônia News Weekend. Eu sou Cristiane Salles e vou estar mediando a entrevista de hoje com vocês. Claro, muito especial. Hoje recebemos a ex-ministra Damares Alves, da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. Também pastora, mãe, advogada, uma mulher que tem, claro, a minha admiração e é uma mulher excepcional. Seja bem-vinda. Obrigada, Cristiane. Obrigada. É uma alegria estar nessa emissora com vocês. Bora lá, vamos conversar. Tem um monte de coisa para a gente falar aqui hoje. É verdade. A gente tem muitas perguntas aqui para fazer para a senhora hoje no nosso programa. E a primeira delas, recentemente, a ex-ministra ela mudou aí o seu domicílio, né, eleitoral, São Paulo para o Distrito Federal. Fala pra gente o porquê dessa decisão, ministra. Há uma possibilidade que eu ainda saia candidata, ou a deputada, senadora, ou a nada. Então, assim, a gente precisava ter um domicílio. Eu estou em Brasília há 25 anos e nunca tinha transferido o meu título para Brasília. Então, nesse momento, havendo essa possibilidade de fazer uma composição partidária, eu transferi o título para Brasília. Muitas pessoas estavam cogitando a possibilidade de Bolsonaro ter como vice uma mulher. Se fala muito sobre isso. Nós temos excelentes quadros em volta do presidente Bolsonaro para ser uma grande vice-presidente. Eu tenho a minha torcida especial é pela ex-ministra da Agricultura, a Tereza. Mas eu creio que essa é uma escolha muito pessoal, é do presidente. E também, claro, até as convenções, nós vamos ver as coligações. Eu acredito que o presidente também vai chamar alguém de um grande partido para fazer essa coligação, mas eu estou assim, muito tranquila com relação à escolha do presidente da República para seu vice ou sua vice, né? Muitas pessoas acreditavam que a senhora faria a mudança pelo Amapá. O que aconteceu? Não era só Amapá, tá, Cristiane? Eu fui convidada para ser candidata a senadora em 6 estados. Eu queria ser candidata em todos. 6 cargos, 6 cadeiras, 6 votos no plenário do Senado. Mas, assim, eu acabei não aceitando nenhum convite fora de Brasília. Não tinha pretensão política nenhuma, não construí essa candidatura. Na verdade, eu me desincompatibilizei, eu pedi exoneração, porque eu queria ficar esses 6 meses livre, ajudando na reeleição do presidente nesse momento de pré-campanha, pré-candidatura e depois no momento de campanha. Eu preciso falar para o Brasil de uma forma mais livre, porque como ministra a gente tem todo um protocolo do cargo. Como ministra a gente tem toda uma questão da ética profissional. Mas eu preciso conversar com o Brasil sobre o que foi e o que é este governo Bolsonaro. Eu preciso falar com a nossa comunidade dos grandes feitos que este governo fez. Então eu queria ficar livre. Então eu pedi desincompatibilização. Há uma possibilidade de uma candidatura, eu não afasto essa possibilidade, mas eu queria ficar livre para andar pelo Brasil e conversar com a nação sobre o projeto Bolsonaro, que ainda é o melhor projeto para o Brasil. Essa conversa com a população, conversa com a sociedade, de que forma hoje a senhora acredita que pode ser feita e vai ser feita? Por exemplo, antes de começar a falar com você, eu acabei de abrir um post aqui, nós mandamos um recurso, recente agora, semana passada, de R$1 milhão, nosso ministério, a pedido do presidente Bolsonaro, para a Universidade do Maranhão fazer um grande projeto de capacitação sobre doenças raras. Nós vamos ensinar o profissional da área de educação, o profissional da área da saúde e a família a falar sobre doenças raras e identificar doenças raras.
Veja só, no passado, os raros não tinham protagonismo no Brasil. No passado, essa pauta das doenças raras era uma pauta abandonada. Eu só estou te falando uma das centenas de pautas que o governo Bolsonaro trouxe à evidência. Então, nós vamos preparar com esse recurso cursos de capacitação. No passado, se dizia que os raros são caros. Olhava para a pessoa com doença rara e dizia, esse paciente é muito caro. O presidente Bolsonaro veio e disse, eles não são caros, eles são raros, eles são especiais, eles são incríveis e precisam ser cuidados. E ele traz uma outra abordagem. Ele não quer cuidar só da criança com doença rara ou do paciente, cuidar da família. Por isso que é o Ministério da Família. E por isso que o tema doenças raras estava no Ministério da Família. Eu preciso falar isso com o Brasil não entendeu, a mídia que tanto atacou o presidente não deixou algumas informações chegarem na ponta. Nós precisamos continuar o trabalho com as pessoas com doenças raras no Brasil. E, para mim, a melhor resposta para os raros é o governo Bolsonaro. Então, por isso que eu vou andar, eu quero mostrar números, eu quero mostrar dados. Por exemplo, Cristiane, sabe quanto o governo investiu em 2021, só 2021, em políticas públicas, ações governamentais para mulheres? 236 bilhões de reais para mulheres. E o Brasil não sabe disso. Então, esses meus 6 meses que eu vou ficar fora, eu vou poder conversar muito com a comunidade, mostrar slide, mostrar palestra, mostrar números e dizer que, apesar de uma pandemia que nos engessou, apesar de um judiciário que nos perseguia, apesar de um Congresso Nacional confuso e uma economia despencando no mundo por causa da pandemia, nós fizemos muito no país. É uma pauta até que eu queria chegar, né, a esse ponto, conversar com a senhora a respeito disso, essa bandeira, a mulher sempre em pauta. Né? Isso é algo muito lindo, nós somos mulheres, sabemos da importância disso. Hoje, como a senhora avalia essa participação maior da mulher dentro da política? Olha, nós cuidamos da pauta da mulher de uma forma diferente. Todas as vezes que falava de políticas públicas para mulheres, luta da mulher, você só via mulheres na rua gritando, né? A gente vê imagens de mulheres com o peito de fora, gritando. Tem no Brasil a Marcha das Vadias, tem as feministas aguerridas, e era uma pauta de direitos iguais e aborto. Era só isso. Aí, quando nós assumimos, o presidente disse, eu quero cuidar da mulher de uma forma integral, sem dividir homem e mulher no Brasil. Sem essa briga exagerada que o feminismo tanto incentiva. Vamos cuidar das mulheres, trazer especialmente as mulheres que estão invisibilizadas. E aí o que a gente fez? A gente foi buscar essas mulheres. Uma das mulheres que estavam esquecidas no Brasil, a mulher ribeirinha. A mulher ribeirinha, ela é guerreira, ela é forte, ela é determinada, ela é criativa. E mesmo diante da adversidade, ela ri, ela dança, ela canta. E o Brasil não conhecia essa mulher. O Brasil tinha abandonado esta mulher. Nós esquecemos também, ficou para trás, as mulheres de povos tradicionais, que têm tantos problemas, tantas necessidades. Mulheres em aldeias morrendo de parto, mulheres em região ribeirinha morrendo de parto. Então, a gente começou a cuidar dos verdadeiros problemas da mulher. Claro, também queremos direitos em oportunidades, em dignidade. A gente quer o mesmo salário, a gente quer igualdade. Mas a gente quer igualdade em direitos e oportunidades. Então, nós conseguimos conduzir uma pauta no país e tínhamos um grande desafio, que era a violência contra a mulher. A violência contra a mulher, ela não é de brincadeira, ela é de verdade. As mulheres apanham, as mulheres estão sendo assassinadas, as mulheres sofrem, as mulheres são estupradas e a gente precisa fazer um enfrentamento à violência e todo tipo de violência. São várias violências contra a mulher. E a que a gente mais fala e que a gente mais vê é a violência física. Mas nós temos a violência psicológica, nós temos a violência política, a violência patrimonial. Nós temos inúmeras violências contra a mulher. E aí nós viemos com esse Ministério da Mulher, mas sempre pensando na mulher no centro da família também. E a gente trabalhou muito a pauta da mulher e eu acho que o Brasil
não vai querer daqui para frente nada menor que isso. Vai querer mais do que isso, nada menor que isso. A senhora acredita que hoje as mulheres elas estão mais fortalecidas, podemos dizer assim como as próprias famílias estão mais fortes? As mulheres estão percebendo que elas podem ocupar lugar de poder e decisão. Elas estão percebendo que elas podem se envolver mais com a vida da comunidade, ajudando a comunidade. E a gente tem relatórios que mostram, por exemplo, que cidades que são governadas por mulheres, a mortalidade infantil cai. A qualidade de vida melhora. Há uma outra informação que a mulher é menos corruptível e menos corrupta. Então, assim, a mulher na administração pública ou no parlamento, ela tem feito bonito no Brasil. Só que a gente tem que incentivar que essas mulheres participem mais. E nós temos tantas lideranças que não estão participando. E eu acho que eu tive aí uma responsabilidade de sacudir, especialmente a mulher cristã. A mulher cristã é líder. Ela já lidera, a mulher já nasce liderando. Então, vamos embora participar da vida política do Brasil também. Ex-ministra, hoje em dia eu sempre costumo dizer para as pessoas, né, para as mulheres, que nós nascemos para liderar, assim como a senhora falou, citou no bloco anterior, né? Nós nascemos com uma força que nem a gente talvez não compreenda até esse momento, essa força que vem daqui, né? Nós nascemos realmente para falar, para estar à frente e liderar. Agora, houve uma certa citação há algum tempo que, abre aspas, eu não sou feminista, sou feminina. A senhora fez essa citação e as pessoas consideravam a senhora como uma mulher feminista? A palavra feminista, ela está muito desgastada, tá? Então, quando a gente fala feminista, a ideia que vem é aquela mulher aguerrida que está brigando contra tudo, contra todos, e querendo uma cultura de morte, que é a cultura do aborto. E aí, para não ter essa confusão, eu falava, eu sou uma feminina. Eu estou lutando pelos direitos da mulher, mas eu não me enquadro naquele grupo. Mas se você olhar, as mesmas lutas, as nossas lutas são muito parecidas com as delas. A gente tem muita pauta parecida. Por exemplo, o fim da violência contra a mulher. Elas têm um jeito de agir, um jeito de pensar, mas elas também querem o fim da violência contra a mulher. E eu também quero. Mas eu também quero a mulher que quer se arrumar e ficar bonita. A mulher que quer casar. A mulher que quer ser mãe. Então, a gente não pode subestimar esta mulher em detrimento da outra. Então, eu vim muito com essa pauta. Eu sou feminina, eu quero ficar bonita, eu quero ficar linda, eu quero um marido me sustentando também, por que não? Por que não? Elas que lutem pelos direitos delas, mas não tire os meus, não. Eu quero um marido também cuidando. Então, assim, é isso que a gente queria mostrar quando eu falei. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todas as posições, só não tem espaço para a morte. Só não aceita a cultura de morte, só não aceita o aborto. Mas eu uso muito uma outra frase também. A frase que eu uso muito é: lugar de mulher é onde ela quiser. E isso é fato. A mulher pode ocupar qualquer lugar. É claro, quando exige muito esforço físico, aí é o homem, né? Então, porque Deus nos fez diferente, tá? Eu tenho toda uma pauta de cuidado de mulher, mas eu sei que biologicamente nós somos diferentes. E eu reconheço essa diferença. Então, assim, mas o lugar de mulher é onde ela quiser e ela pode ocupar lugares de destaque. E a mulher está pronta. Deixa eu dizer uma coisa para você, os homens que vão assistir essa entrevista, dá licença. Mas o ser mais extraordinário que ocupa esse planeta é a mulher. Isso aí, ninguém deve ter dúvida sobre isso. Somos espetaculares. E o amor que Jesus tem por nós mulheres. Como o Senhor Jesus tem uma intimidade e uma relação com as mulheres. Então, nós estamos prontas. É só a gente ter a coragem de ocupar espaços agora. Faço dessas as minhas palavras. Bom, desde quando a senhora assumiu, lá por 2019, até esse momento, a senhora pediu exoneração do cargo. Existe algo que a senhora pensou em fazer e não pôde fazer e hoje se arrepende? Não, eu não consegui executar tudo o que eu sonhava por conta de 2 anos de pandemia. 2 anos. Por exemplo, nós estamos entregando agora no Brasil a política do cuidado, que é uma política diferente
para o público idoso, para a pessoa idosa. O Brasil vai ter que rever todos os seus projetos, programas e ações para a comunidade idosa. O Brasil está envelhecendo e a gente não tem políticas públicas para idosos no Brasil. Então, eu comecei a construir isso como ministra e não tive tempo de eu mesmo lançar a Política Nacional do Cuidado. Essa é a tristeza que eu deixei. Eu queria eu estar lançando, mas ela será lançada até o final do ano. Tudo que eu podia fazer, que estava dentro das minhas possibilidades naquele ministério, eu fiz. Nossa equipe trabalhou muito, eu estou rouca. Essa rouquidão aqui é cansaço. O mês de março foi um mês de muitas entregas. Era o mês da mulher. Mas não foi só março, todos os dias, muitas entregas. Então, assim, eu acho que eu cumpri com a missão que me foi dada pelo capitão Bolsonaro. Inclusive, no mês de março, foi lançado aí pelo próprio governo o programa de proteção e incentivo às mulheres, né? A senhora citou também. Sim, o governo reconheceu o seguinte, a economia do Brasil vai passar pela mão da mulher. Sim. Essa retomada econômica passa pela mão da mulher. Gente, ó, aí da economia se não fosse as mulheres. Por exemplo, 96% das compras de dentro de uma casa, quem decide o que faz, o que compra é a mulher. O dinheiro pode ser do marido, mas é ela que escolhe a cor da geladeira, ela que escolhe a cor do fogão, é ela que escolhe a comida. Então, as decisões dessa economia que roda no Brasil passa pela mão da mulher. Mas a mulher também, ela pode ser empreendedora. Então, o governo veio para incentivar mulheres no empreendedorismo. Nesse pós-pandemia, a gente não vai ter muito emprego no Brasil. É uma retomada. Mas a gente pode ter mulher empreendendo. Aquela mulher que sabe fazer o bolo, aquela mulher que sabe fazer o sorvete, a mulher que sabe costurar. Então, o governo está vindo com mini créditos para essa mulher ter seu próprio negócio. E por quê? É só para movimentar a economia? Não. Nós temos muitas mulheres, Cristiane, que são vítimas de violência porque o agressor é o provedor. Então, elas se mantêm com o agressor porque é ele quem sustenta. E quando a gente traz para essa mulher autonomia financeira, independência econômica, ela se afasta do agressor. Então, fazer com que a mulher fique próspera, com que a mulher empreenda, com que a mulher se prepare para o mercado de trabalho ou mesmo para o emprego formal, é também uma forma da gente combater a violência no Brasil. Então, assim, foi uma grande entrega do governo no dia 8 de março, esse programa de empreendedorismo e empoderamento de mulheres. Ex-ministra, a senhora sempre demonstrou uma certa amizade, né, com a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Como é que é essa relação entre vocês? A gente observa, assim, pelas redes sociais, parece uma amizade, assim, tão gostosa. A Michele é uma filha, a Michele é um presente de Deus. E o mundo do poder, ele é um mundo muito solitário, né? Então, Michele vai para um palácio com o esposo, 2 filhas, cercada do poder, e eu sou alçada para esse poder. Então, as 2 estavam ali juntas o tempo todo. Era com ela com quem eu conversava, era comigo que ela conversava. A gente se fala de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A gente para orar, a gente chora junto, a gente celebra junto também. Então, assim, uma foi suporte da outra. Apesar de eu ser mais velha, muitas vezes foi Michele que me conduziu. A serenidade dela, o jeito especial dela. E ela tem pautas muito preciosas, que é a pauta dos raros, da pessoa com deficiência, a pauta animal, o próprio voluntariado. Então, assim, a Michele foi para mim um suporte. Ela fala ao contrário, que eu fui suporte. Mas, na verdade, a gente se suportou, uma suportava a outra. Suporte no sentido de segurar no colo. A Michele é uma menina de Deus, ela é uma mulher de Deus. Ela é uma mulher extraordinária e com muita fé. A gente percebe que após o momento em que Bolsonaro assume, né, ela também abraçou a causa. Não só a causa, todas as causas, né? Ela abraçou. Isso fez muita diferença durante todo esse período e continua fazendo. Ela foi muito sábia. Ela só está fazendo numa escala maior do que ela fazia dentro da igreja. Então, não sei se vocês sabem, a Michele ficava na cozinha da igreja, no voluntariado. Eu já fui pregar na igreja de Michele, lá atrás, 2010, 2012,
e tinha uma moça que servia a mesa. A gente acabava de pregar, a gente ia jantar na igreja e tinha uma moça linda que servia a mesa. Quem era aquela moça? A esposa do deputado Bolsonaro. Então, ela é a menina dos bastidores da cozinha da igreja. Ela que ia para os hospitais, ela que ia para abrigos. Então, ela fazia um trabalho voluntário extraordinário enquanto igreja. Quando ela assume como primeira-dama, ela fala: opa, eu posso ampliar isso aqui. Então, ela não inventou nada, ela simplesmente trouxe para o palácio o que ela fazia nos bastidores da igreja. E Deus tem abençoado muito Michele e ela tem abençoado muitas vidas com o trabalho dela. Michele é extraordinária, é uma grande líder. Ex-ministra, em Santarém a senhora vai estar reunindo com lideranças, né? Lideranças cristãs aqui do nosso município, Santarém. Qual a pauta? Nós vamos falar sobre proteção da vida. E nós vamos falar que a gente precisa estar muito atento daqui para frente, com as próximas eleições também. E nós vamos falar sobre liberdades. Nós estamos com nossas liberdades em xeque no país, especialmente vocês da imprensa, tá? Olha que delícia a gente poder estar num canal como esse, falando de coisas tão diferentes e é um canal cristão. É possível que daqui a algum tempo alguém fale assim: nós não queremos um canal cristão. E em momento algum a gente fez proselitismo aqui nesse programa. Em momento algum a gente fez proselitismo nessa entrevista. Você está usando este canal para informar a sociedade. Mas essa liberdade aqui pode ser cerceada. Nós temos agora na Argentina um movimento liderado pelas lideranças políticas para cerceamento da imprensa. Nós tivemos recentemente aquele susto da suspensão do Telegram no Brasil. Aquilo, para mim, foi um insulto às nossas liberdades. Então, eu preciso conversar com as lideranças locais. E a primeira liberdade que vai estar em risco no Brasil vai ser a liberdade religiosa. Porque já tentaram. Eu quero que vocês lembrem que, em nome de defender um segmento no Brasil, tentaram nos calar no passado. Nós só não fomos calados porque nós tínhamos representantes no parlamento e nós tínhamos muita liderança evangélica com coragem de gritar. Mas agora eu me preocupo muito com a liberdade de culto, a liberdade de expressão, a liberdade de fé. E eu preciso mostrar para as lideranças locais que, se a gente não estiver atento, nós vamos entregar nossas liberdades no Brasil e isso não vai ser nada bom. Ex-ministra, essa liberdade que hoje nós temos de levar a nossa Bíblia para lá e para cá, isso também está ameaçado. Claro, a liberdade de culto, a liberdade de leitura. Por exemplo, a gente já vê livros evangélicos começar a ser censurados, tirar trechos da Bíblia. Não pode falar isso no púlpito, não. Nós precisamos estar muito atentos, porque nós vamos ter problemas. E aí o que acontece? Vai ser uma confusão social. Não é nem porque eu quero, Cristiane, ter só a minha liberdade de culto. É porque isso vai causar confusão e instabilidade social. Nós somos uma democracia que precisa ser preservada. Nós precisamos entender a diferença e a harmonia entre os poderes. E isso está muito complicado no Brasil e cabe a nós, líderes cristãos. Nós, líderes cristãos, não podemos nos omitir. Porque o nosso liderado quer ouvir a nossa posição. Então, o líder tem a responsabilidade de alertar o povo do que está acontecendo, para não sermos chamados lá na frente de omissos. Então, eu vou conversar com as lideranças locais aqui. Vocês têm a responsabilidade sobre a vida do seu povo. E vai estar em risco o direito à liberdade de fé. E isso interfere na vida. Por quê? Porque, Cristiane, o ser humano não tem como tirar a fé do ser humano. Isso é inerente ao humano. Ser humano é ter fé. Eu não vou dizer que é ter fé em Jesus, mas a espiritualidade está no ser humano. Então, tem alguns que escolhem uma crença, outra, mas o ser humano precisa da fé. Claro que eu defendo que é o Senhor Jesus o único, mas mesmo aqueles que não servem ao Senhor Jesus, eles têm direito de manifestação de fé. E se a gente tira isso, nós estamos agredindo a alma humana. Então, eu tenho que falar também
como uma cientista social, uma mulher que entende de movimentos sociais, uma mulher que entende de toda essa questão aí social. Não sou formada em ciências sociais, mas esse conhecimento que a gente tem da ciência social. Isso vai ser muito ruim para a instabilidade emocional das pessoas se a gente tirar essa liberdade de religião no Brasil. Hoje eu concordo, nós temos que nos posicionar. Se você não se posicionar, alguém vai posicionar você. Sim, exatamente. Isso é fato. É fato. E a minha preocupação também com algumas doutrinas que poderão estar sendo ampliadas no Brasil, algumas doutrinas muito maléficas, tá? Por exemplo, nós tivemos aí essa questão da ideologia do gênero que confundiu jovens, que confundiu crianças. Então, eu fico muito preocupada com essas doutrinações que poderão ocupar lugar da fé, por exemplo. Né? É muito comum, Cristiane, um jovem na nossa igreja ser criado na igreja no caminho do Senhor, ter valores firmados e com 2 semanas na faculdade, ele joga fora tudo que ele aprendeu a vida inteira na igreja, porque ele é confrontado e ele é incentivado a abandonar valores. Então, eu tenho uma preocupação muito, muito grande com as doutrinações daqui para frente. E assim, Cristiane, são todas as doutrinações, mas existem alguns riscos também. Por exemplo, nós estamos voltando a uma era de uma erotização precoce de meninas e meninos. A gente estava começando a frear isso. Agora, o que a gente vê nas redes sociais? Os próprios pais gravarem vídeos de crianças de 4 anos em posições sexuais, em dancinhas sexuais, e o batidão atrás. E a minha preocupação é que os pais não estão lendo a música que está no batidão, não estão entendendo a letra. Eu vejo crianças fazendo coreografia de sexo e os pais não estão entendendo que aquilo é uma coreografia de uma relação sexual. Então, assim, está tendo uma confusão. Erotizar criança precocemente faz muito mal. Erotizar criança precocemente vai machucar a alma dessas crianças. Então, assim, eu estou muito preocupada com o que vai acontecer daqui para frente. Algumas ideologias, alguns movimentos ocupando o lugar da família e ocupando o lugar da religião. Ex-ministra da Mulher, Família, Direitos Humanos, muito obrigada pela sua entrevista. Nós somos gratos. E para a gente encerrar, eu gostaria que a senhora deixasse um recado para todos os nossos telespectadores, as pessoas que estão aqui nos assistindo, claro, pela TV Amazônia, Canal 7, e também as pessoas que estão acompanhando pelas redes sociais, né? O recado é o seguinte, gente, eu estou saindo do poder e eu vi muita coisa, mas o que vi de verdade, eu vi que a nação vai se recuperar dessa pandemia. Nós ainda estamos vivendo um momento econômico muito difícil, mas isso vai passar. Nós temos o ministro Paulo Guedes, já foi eleito 2 vezes, o melhor ministro da economia do mundo. E o nosso presidente do Banco Central é hoje também o melhor presidente do Banco Central do mundo. Essa fase econômica difícil vai passar. Nós vamos voltar a ser uma nação próspera e abençoada. Orem pelo Brasil, orem pela nação, mas tudo isso vai passar. Deus tem promessas para a nação brasileira e eu creio que o meu Deus cumpre promessas. Amém. Mais uma vez, obrigada. Obrigada. Gente, até o nosso próximo programa do ANW. Até lá.